Agora a gente vai conhecer um pouco da jornada de transformação em recrutamento feita pela CIT, com inteligência artificial. A CIT foi um dos primeiros clientes da Digaí, então a gente fica muito honrado de tê-las aqui, né? Contando para a gente um pouco da curiosidade ao impacto, a jornada de IA de recrutamento que essa empresa fez. A CIT é uma grande empresa de tecnologia, e elas vão ter a oportunidade de apresentar daqui a pouquinho um pouco mais. E hoje vai contar aqui para quem são as estrelas, né, que vão contar aqui para a gente. A Aimee Moraes, ela é Senior Talent Solution Specialist da CIT, então uma especialista em soluções para recrutamento, e a Juliana Piazentin, a nossa Tech Recruiter, aí super fera em achar os talentos em tech também, para fazer essa demonstração. Gente, fiquem à vontade, o palco é de vocês, depois a gente fala um pouquinho mais. Muito obrigada, Bá. Bom, obrigada, pessoal, por estarem aqui prestigiando a Digaí, nosso parceiro. Esse case, a gente vai contar um pouquinho como foi a implementação da IA no recrutamento da CIT, mas mais do que falar só sobre um case bem sucedido, é contar um pouco da história de como a gente chega ali e consegue fazer as coisas darem certo. Só para apresentar brevemente, nesse cenário de IA, a CIT é uma empresa que tem o objetivo de ser parceira de negócio dos nossos clientes, ajudando com que a tecnologia realmente alavanque resultados financeiros e traga um impacto mensurável. A gente faz desenvolvimento 100% nativo em IA, desde estratégia, redesenho de aplicações, data, martech, tudo isso com o ciclo de desenvolvimento de software impulsionado por agentes de IA. A gente está há mais de 30 anos, com mais de 8 mil colaboradores, navegando as mudanças desse mundo em mais de 25 países. Então, para começar contando sobre a jornada, toda história tem um começo, né? E o grande marco da nossa história é em julho de 2023, quando teve o lançamento do Flow, que é o sistema proprietário de IA da CIT. Então, ele foi um lançamento organizacional, primeiro voltado para as unidades de negócio, nossos desenvolvedores que estão com os clientes. Então, ali com 5 meses de Flow, a gente já tinha 1.000 usuários dentro da CIT, e alguns meses depois, o Flow ele foi expandido para todo mundo. Então, aí ele chega no RH, chega em finanças, chega em toda a enterprise, e a gente começa a fazer essa adoção. E aí, a visão do Flow era ter essa abordagem de Open Platform, para que todas as unidades de negócio conseguissem utilizar e compartilhar com o nível de customização necessário, e a gente conseguisse reaproveitar o que estava sendo feito dentro da empresa. Um pouco antes de fazer um ano de Flow, lá em maio de 2024, a gente teve a primeira iniciativa de IA voltada para People, que foram os programas do Inova. Então, a gente teve o YouPrompt, que era uma iniciativa voltada para a CIT como um todo, dentro de People, para incentivar o uso de IA no dia a dia. Então, mesmo chat, gente, usa o Flow, aquela coisa repetitiva, traduz com o Flow, tenta ver suas tarefas, ver se não dá para usar. E esse foi um programa com acompanhamento de perto, de indicadores, porque a adoção do Flow como um todo era uma meta da CIT, e People era parte disso, e a gente foi ali fazendo esse rastreio de quanto a gente estava usando e como a gente estava usando. E também tinha o Inova Activation. Esse era um programa de formação de 4 meses, onde a gente tinha a seleção de alguns cases, e esse grupo que ia resolver esses cases fazia imersões, benches com outros clientes, estudava produto, estudava IA, trazendo cases de negócio reais para que fossem resolvidos através da tecnologia. E a ideia da gente ter essas formações era que a gente conseguisse pulverizar esse conhecimento dentro da organização. Esse programa, como um todo, ele foi promovido pela área de inovação de People, que hoje em dia é uma área que não existe mais, porque agora a inovação está dentro do DNA dos times, e foi por iniciativas como essa, que rastreavam a adoção e incentivavam, que a gente conseguiu com que a inovação fosse presente em cada um dos setores ali dentro. Então, meio que nessa época, ali em junho de 24, começam a aparecer esses cases locais. Então, pequenas automações de planilhas, alguns scripts rodados pelo Google que o time começou a fazer por conta própria. E aí, antes do primeiro ano, a gente já tinha quase 5.000 usuários dentro da CIT, isso na época representava uns 80% da nossa força de trabalho, mais de 90 clientes já tinham adotado, isso antes do ano 1.
E a partir daí a gente teve uma crescente exponencial mesmo. Em janeiro de 2025, a gente teve a IA integrada em processos de people. Então, aí a gente começa a ter os cases em escala, e o case de recrutamento é um desses que aconteceu nessa época. E desde então, tem sido só uma crescente. A CIT, ela lançou recentemente trilhas de certificação em IA para a CIT, então IA Orchestrator, IA Engineering. O que significam essas roles que agora são novas dentro do contexto de desenvolvimento, e People tem acompanhado essa jornada. A gente tem agora, 3 meses depois, uma nova trilha, que é a qualificação em IA para People. Então, a gente tem cases aplicados a onboarding, a recrutamento, o que significa, como a gente olha bias, vieses, quando a gente está falando de IA. Então, essa formação específica para a área de People vem agora. E acho que o resumo da história aqui é que People não fez nada sozinho, mas People também não ficou para trás. Então, era uma estratégia da companhia como um todo, esse movimento de adoção de IA, porque a gente sabia que não era passageiro, era dessas mudanças que realmente vêm para transformar a maneira como a gente vive os nossos processos. Então, People sempre esteve junto, acompanhando. Vamos fazer acompanhamento de adoção, vamos ter um programa para People. Temos trilhas de formação, precisamos ter uma trilha de formação para People também. E é assim que a gente vai conseguindo fazer esse impacto, porque é uma coisa que é global, não é específica de uma área, está todo mundo com essa mentalidade, né? E aqui, para falar especificamente do case de recrutamento, a gente, como uma empresa de tecnologia, temos nossos clientes, então o tempo é chave. A gente precisa recrutar rápido para a gente conseguir atender o negócio rapidamente. Então, velocidade é super importante e também ter elasticidade dentro do nosso ecossistema, porque o mercado de recrutamento, especialmente em tecnologia, ele é muito volátil. Então, a gente tem novas profissões que a gente não sabe nomear, que estão surgindo o tempo inteiro, a gente precisa ter ferramentas que acompanhem essa dinamicidade de novas roles, enfim, coisas que a gente não sabia que a gente precisava recrutar ainda. Então, para falar um pouquinho do processo em si, a gente tem 2 IAs dentro do processo de recrutamento. A primeira delas faz uma análise do currículo, que ajuda a fazer uma pré-triagem dos currículos que estão um pouco mais compatíveis com aquilo que a gente está pedindo de vaga. E depois a gente tem um screening automatizado, que é com a DIGAI, onde a gente faz perguntas relacionadas ao que foi pedido na vaga para nossas pessoas candidatas, para que elas consigam se aprofundar em cases, em trazer um pouco mais de informação. Então, essas 2 IAs, elas foram implementadas mais no começo do funil. A ideia é que a gente não tire o humano do ciclo, porque a gente ainda precisa entender quem é essa pessoa profundamente, essa pessoa tem uma compatibilidade com aquilo que a vaga pede dentro daquele contexto, daquele cliente, com aqueles valores. Então, é uma avaliação global, só que pela volumetria que a gente tem de candidaturas, de processo, essas ferramentas ajudam bastante a gente a pelo menos conseguir identificar dentro do funil quem são essas pessoas com quem eu deveria estar falando primeiro. E aqui a gente não está falando de tirar do processo, mas é de realmente a pessoa que se candidatou uma semana depois que a vaga aberta, num processo antigo, ela ficava perdida, porque ela estava ali embaixo, depois de 200 candidatos. Agora a gente consegue trazer ela para cima, a gente consegue mostrar, ó, essa pessoa tem um grande potencial aqui, vamos conversar com ela. Então, foi com esse objetivo que a gente fez essas 2 implementações. E aí, falando de implementação em si, né, não é só plugar a ferramenta. Então, a DIGAI, ela tem a capacidade de se plugar em ATS, enfim, mas a gente precisa entender como que a gente quer fazer esse processo. Então, primeiro de tudo, a gente foi fazer algumas POCs, assim, né? Quando a gente estava ali no começo de 2025, muito recente, muito burburinho também, como que a gente usa. Então, a gente testou com o Flow várias vezes, assim, como que funciona a análise de currículo. Se eu simulo uma entrevista, como que uma IA é capaz de trazer pontos para mim? Então, até mesmo antes da gente sair procurando soluções de mercado, a gente foi validar o que daria para fazer com a IA. E a partir disso, a gente foi fazer uma análise de mercado. Então, a gente procurou diversos parceiros, foi avaliando eles em critérios que eram importantes para a gente. Experiência de pessoa candidata, experiência de recrutadora, custo-benefício. E a partir daí, a gente chega nessas 2 IAs, uma delas sendo a DIGAI. E, super importante, a validação de como a gente vai implementar essa ferramenta no nosso processo. Então, a gente rodou um piloto de 3 meses com a DIGAI, e a gente trouxe vagas reais
e pessoas recrutadoras que estavam em processo para trabalhar com a gente, entender como essa ferramenta funciona, onde ela está indo bem, onde não está, a gente precisa ajustar a pergunta, ou é a job description que não está legal, que momento do processo que é no começo, é no meio do funil. Então, o time vindo desde o começo com a gente ajudou nesse engajamento, porque não foi uma solução entregue pelo time de operações, mas foi uma solução construída em conjunto e com o time de recrutamento validando. Parece que quando a gente coloca isso aqui, a avaliação não fica tão legal. Ah, beleza, vamos dar o feedback para a Diga aí, vamos mudar, testar de outra forma. Então, tudo isso antes da gente mesmo incluir ela no processo. E a partir daí, a gente teve, bom, enfim, aqui só como a gente fazia os nossas POCs, né, lançando no chat um currículo fictício, e agora a gente tem a Diga aí em 100% dos nossos processos seletivos. Essa é uma das experiências que a pessoa candidata pode ter, totalmente pelo WhatsApp, ela faz a entrevista no momento que ela acha mais adequado, de um jeito super simples, e os feedbacks são bem positivos. Eu vou passar para a Juliana agora, porque eu estou aqui falando institucional, estou falando da implementação, mas a Juliana sentiu na pele como foi ser uma pessoa recrutadora passando por todas essas mudanças. Oi, gente, boa tarde. Então, eu vou trazer um pouco de como que foi isso na prática, né? Então, eu trouxe ali um pouco, né, da nossa curva ali, que a Aimee trouxe em relação do Flow. E a gente dividiu ali em 3 atos, pensando ali, né, na nossa vivência enquanto Talent Acquisition. Então, ali no começo, né, quando a gente começou a utilizar ali, né, as IAs, o Flow, na verdade, a dúvida ela não começou ali com a Diga aí, né, com as ferramentas. A gente começou com o Flow. Então, entendendo como que funcionava, como que era ali, nossa, será que vai dar certo? O jeito que eu pergunto, como que eu quero a resposta, como que eu faço, né? O que que eu espero ali dessa ferramenta? Então, a gente foi muito testando, errando, acertando, e a gente foi seguindo. Então, a gente foi acompanhando essa curva, né, junto com a empresa toda. E a nossa virada de mindset, ela foi muito ali quando, né, a Diga aí começou a entrar ali, quando elas foram implantadas. Então, a gente também teve as mesmas dúvidas, como a Aimee trouxe ali. A gente foi testando, olha, dessa forma não ficou tão bom, mas e se a gente fizer dessa forma? Então, a gente foi amadurecendo junto com a ferramenta, ajustando, por exemplo, job descriptions que também não estavam tão claros para que a ferramenta conseguisse trazer candidatos que fossem aderentes ali ao nosso processo. E também, né, a gente seguiu aquele processo, tentativa, erros, acertos, e a gente foi seguindo. E aí, né, hoje, como que está o nosso mindset? Hoje a gente tem uma visão ali do que o que eu faço, o que é repetitivo, o que eu posso, por exemplo, salvar alguns minutos do meu processo para focar naquilo que realmente importa, né? No candidato, na experiência ali do candidato. Então, a gente está muito nesse viés ali. Hoje o nosso foco é a interação com o candidato e o que eu consigo trazer ali. E antes de eu trazer um pouco do impacto que a gente teve utilizando, né, eu quero trazer um pouco dos nossos números aqui para vocês terem ideia do impacto que teve. Hoje, né, a gente pegou ali as informações de janeiro a junho desse ano, tá? Então, hoje a gente tem ali em torno de 41 mil candidaturas ali em todos os nossos processos. 41% são de grupos subrepresentados. A gente tem 2 formas de medir ali, né, o nosso processo. O lead time, que é quando a vaga abre até a gente, né, contratar de fato, enviar a offer ali, fechar o processo, são 20 dias. E a gente tem o time to fill, que é desde quando o processo ele abre até ali a pessoa de fato sentar na cadeira, que são 33 dias. A gente tem uma taxa de aceitação de offer ali de 90%. Guardem esses números. Então, qual que foi o impacto? Também trouxe ali, né, o nosso comparativo entre, né, janeiro a julho de 2024, que é quando a gente ainda não tinha, né, alguma ferramenta, né, de IA implantada de fato, e
janeiro a julho de 2026. Então, quando a gente fala de aplicações que avançaram para validação, em 2024 nós tínhamos 6%. Por quê? Era feito manual, a pessoa se candidatava e a gente ia lá manualmente olhando candidato por candidato. E os que faziam sentido, a gente ia movimentando ali no processo. Hoje, em 2026, a gente tem uma taxa de 94%. Né? Hoje, as IAs elas conseguem fazer essa validação ali para a gente. Quando a gente fala de aplicações pré-qualificadas, em 2024 era 0%, porque a gente não tinha essa etapa de pré-qualificação com as IAs. Hoje, a gente tem 42%. Então, quando a gente fala ali de 41 mil candidatos, é humanamente impossível a gente conseguir avaliar. Né? Então, hoje, a gente consegue trazer candidatos aderentes, bons perfis que, como a Aimee falou, às vezes candidato que se candidatou há 2 semanas depois do processo ou 1 semana depois do processo, a gente consegue ter essa visibilidade. E falando um pouco ali de uma outra etapa, que é aplicações qualificadas para entrevista, são aqueles candidatos que passaram por todo o processo, validações, né, com a IA e tudo mais, e a gente de fato seguiu para uma entrevista com o RH, uma entrevista técnica. Em 2024 eram 38%, hoje são 53%. E aí eu gostaria de encerrar com vocês, né, uma frase que, né, olhando todo o nosso processo ali e tudo que, né, também em outras apresentações que a gente tem visto aqui no Coner, que é a tecnologia ela só rende o que a cultura permite que ela renda. Vocês viram que a gente começou ali o processo de utilização de IA junto com o Flow. A gente não é técnica, né? A gente não tem esse viés, mas a gente começou tentativa, erro, e a gente a CIT tem uma cultura de utilizar, de testar e de experimentar mesmo. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente. A gente tem 5 minutinhos para uma pergunta e elas responderem. Alguém quer trazer alguma dúvida? Fazer algum questionamento? Meninas, primeiramente, parabéns. A apresentação foi incrível, muito bom saber ali dos números. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, além do Flow, a ferramenta da própria empresa, sobre o Claude, ou Claude, como que tem sido o uso, né? Só para entender o time de recrutamento no geral, que outras ferramentas, como que vocês têm otimizado o tempo com as ferramentas de IA que a gente tem no mercado. Acho que dá para comentar, assim, o Claude, ele veio essa grande virada de chave que agora todo mundo pode ser desenvolvedor. Então, a gente tem visto uma adoção muito grande no time de recrutamento. Até semana passada a gente teve um town hall para o time próprio trazer como eles estão usando. Então, tá virando uma ferramenta de dia a dia, assim. Então, como que nem a Ju comentou, eu tenho uma tarefa que é muito manual, repetitiva. Como que eu converso com o Claude e ele mesmo faz essa tarefa automática para mim? Então, acho que por conta de toda essa jornada de experimentação, se a gente não passa por ela, desde o testar o prompt, começar a conversar com a IA para entender como funciona, talvez seja assustador, assim, você se deparar com aquela ferramenta que consegue mexer na sua máquina e fazer tudo por você. Mas essa jornada, ela permite a gente ir acostumando e vendo o potencial, porque antes, com o chat, a gente ainda tinha muito copiar e colar. Ai, deu erro, agora eu copio de volta aqui. O Claude, ele vai desenvolvendo, ele vai se diagnosticando, ele vai corrigindo. Então, eu estou de um lado de operações de produto, olho para ferramenta, para processos. Virou parte do meu dia a dia entender como que eu coloco IA para me ajudar a fazer meu trabalho e eu poder focar nos pontos que realmente importam. E essa tem sido uma adoção compartilhada, né, Ju? Se quiser comentar um pouquinho. Dentro, né, de Talent, a gente também tem utilizado, né? Então, ela se pluga ali ao Flow, né? Então, a gente consegue também olhar para processos, mapear ali, por exemplo, candidatos, algo que a gente está experimentando, ranquear candidatos, né? Então, dentro daquele pool de candidatos que a gente tem, como que a gente ranqueia ali os melhores perfis, os perfis que estão mais aderentes a aquele determinado perfil. Então, é o que a gente tem feito, né? Sempre olhando, vamos testar essa, vamos fazer isso, vamos
vamos entender ali como que funciona e a gente vai seguindo ali o processo. Existe uma série de coisas que, enfim, é uma jornada contínua, né? A gente implementou num processo, mas esse processo, ele está sob revisão constantemente, porque será que ainda faz sentido avaliar as pessoas da maneira como a gente avaliava 2, 3 anos atrás? Será que realmente é um perfil para uma vaga? Será que eu não preciso olhar para essa pessoa e entender que ela tem muita compatibilidade em questões que são importantes para a CIT e eu encontrar uma posição para ela? Então, esse é o tipo de desafio que continua pela frente e esse é o tipo de ferramenta que ajuda a gente a chegar ali. Muito bom, obrigada. A gente tem novidades para vocês. DNA High Performer tem coisas para vocês experimentarem. E para clientes, diga aí, não tem que fazer nada muito diferente, já está no pacote. Então, para quem se tem outros clientes da Diga aí, conheçam o DNA, que é uma ferramenta bem legal. Vamos para experimentar. Boa.